Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristo Corp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Nós vivemos em uma geração extremamente ansiosa, preocupada com o amanhã, com o que ainda não aconteceu, com problemas que talvez nunca existirão. E por causa disso, muitas pessoas deixam de viver aquilo que Deus colocou diante delas no presente. Então hoje nós vamos refletir sobre uma verdade extremamente importante para as nossas vidas, tanto espiritual quanto emocional, que é a importância de aprender a viver o hoje. Para falarmos sobre isso, vamos ver o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse versículo está inserido dentro de um dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus, o Sermão do Monte. Nesse momento, Jesus estava ensinando sobre confiança em Deus, dependência da providência divina, no qual ele fala sobre várias coisas que geram ansiedade nas pessoas, como comida, vestes, sustento, segurança, perdão e sermos exemplos. Em um determinado momento, Jesus menciona inclusive os lírios do campo e as aves do céu, dizendo que Deus cuida deles e que nós temos muito mais valor do que eles. E a mensagem central ela era clara. Quando nos preocupamos excessivamente com o amanhã, estamos esquecendo de confiar no cuidado de Deus para o presente. É interessante que diversos estudos na psicologia mostram que a ansiedade está profundamente ligada à preocupação com o futuro. E um dos pesquisadores mais conhecidos sobre o tema de ansiedade é o Robert Larry, um psicólogo cognitivo que afirma que grande parte da ansiedade humana nasce de pensamentos antecipatórios negativos. Ou seja, a mente ela começa a criar cenários futuros que ainda não aconteceram. E quando isso acontece, o corpo ele entra em um estado de alerta, o cérebro libera cortisol, que é o hormônio do estresse, a mente ela perde a capacidade de viver o presente. Outro estudioso importante foi o John Kabat-Zinn, criador do programa de redução de estresse baseado em atenção plena. Ele explica que grande parte do sofrimento humano acontece porque estamos sempre mentalmente ou no passado ou no futuro e raramente pensamos no presente. E quando vivemos dominados pela preocupação com o amanhã, algumas coisas perigosas começam a acontecer. O primeiro é que nós perdemos a paz interior. A preocupação constante rouba a tranquilidade da nossa alma. O filósofo estoico Sêneca escreveu algo muito profundo uma vez. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, muitas vezes estamos sofrendo hoje por algo que talvez nunca aconteça. E o segundo ponto é que perdemos a capacidade de agir no hoje. Quando a mente ela está presa ao futuro, ela perde energia para agir no presente. O psicólogo Martin Seligman explica que pessoas que vivem excessivamente preocupadas com o futuro tendem a desenvolver paralisia emocional, estando assim em constante estresse, preocupação e pensando muito, mas agindo pouco. Jesus ele traz um princípio extremamente poderoso nesse versículo. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso significa que cada dia já possui os seus próprios desafios. Se nós carregarmos também os problemas do amanhã, estaremos sobrecarregando nossa mente e a nossa alma. E Dale Carnegie, autor de obras clássicas sobre ansiedade, ensinava algo similar a isso. Uma de suas frases era: viva em compartimentos diários, ou seja, feche a porta do passado e do futuro e viva plenamente o dia de hoje. Esse princípio é o mesmo princípio que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 34. Agora surge uma pergunta muito importante. Como podemos aprender a viver o hoje de forma mais plena e equilibrada? Aqui estão alguns princípios essenciais. O primeiro delas é desenvolver consciência do presente. A psicologia chama isso de atenção plena,
que significa aprender a estar totalmente presente no momento atual. Quando fazemos isso, a ansiedade diminui, a clareza mental aumenta e a paz interior cresce. E isso está totalmente alinhado com o ensinamento de Cristo, porque quando nós estamos presentes no hoje, estamos vivendo o tempo que Deus nos proporcionou. O segundo é agir no que está sob o nosso controle. Outro princípio estudado na psicologia e também no estoicismo é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Muitas preocupações surgem porque nós estamos tentando controlar o futuro. Mas o interessante é que o futuro ainda não está nas nossas mãos. Então, o que de fato está em nossas mãos? As nossas decisões hoje, as nossas atitudes e escolhas. E é exatamente isso que Deus espera de nós. E o terceiro e o último ponto é construir o futuro através das ações do presente. Existe um paradoxo muito interessante. Quanto mais focamos no presente, melhor construímos o futuro. Porque o futuro nada mais é do que uma sequência de dias bem vividos. E cada dia vivido com o seu propósito. E pouco a pouco, o futuro ele começa a se construir a partir disso. Quando Jesus diz, não vos inquieteis com o amanhã, ele não está dizendo que o amanhã não importa. Ele está ensinando que a melhor forma de cuidar do amanhã é viver bem o hoje. Porque o amanhã será consequência do que nós fazemos agora. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, talvez você esteja preocupado com muitas coisas. O futuro, o trabalho, a família, as finanças, os desafios da vida como um todo. Mas lembre-se do que Jesus ensinou em Mateus 6,34. O amanhã ainda não chegou e Deus não nos deu força para carregar os problemas dos 2 dias ao mesmo tempo. Ele nos deu graça para viver o hoje. Então viva o dia de hoje. Faça o melhor que você pode fazer no presente momento. E confie no que Deus pode fazer em um dia de cada vez, permitindo assim que o amanhã seja cuidado por aquele que já está lá. Porque quando aprendemos a viver um dia de cada vez, descobrimos algo extraordinário, que é a paz que Deus reservou para o presente. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com o Senhor Jesus como nós devemos mentalizar, viver, aprender a focar no presente e não no passado e nem no futuro? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais, compartilhe com pessoas que também gostam de aprender sobre esse assunto para que o nosso canal cresça cada vez mais numa comunidade que se edifica. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.